Vamos lá para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Vamos ler a doce palavra de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Agora volte para o Antigo Testamento comigo, por favor. Salmo de número 127. Nós estamos nesse mês de maio falando sobre avivamento na família. E agora à noite eu quero falar sobre libertação na família. Libertação na família. E hoje foi um daqueles dias raros que eu passei a tarde inteira estudando. E quando eu terminei de estudar, que eu imaginei que poderia parar um pouquinho, senti o Espírito Santo dizendo: não é isso aí que você estudou que eu quero que fale hoje à noite. Então volta e vai buscar o que eu tenho para te dizer. E aí foi um Deus nos acuda, de modo que o que eu vou compartilhar com você esta noite não deu tempo elaborar, fazer aquela preparação que eu gosto de fazer, porque acho que é importantíssima, mas o Espírito Santo trouxe a divina inspiração e Ele vai falar com você e com a sua casa, e eu tenho certeza que há uma nuvem da glória de Deus sobre a nossa vida. E esta nuvem da glória de Deus veio para liberar algum milagre de libertação, de cura e de restauração para a sua vida e para a sua casa. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores ou os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você diz amém? Amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, eu preciso que a Tua presença gere mudança e libertação na minha família. Amém. Queridos, Pedro estava na casa de Cornélio. E Pedro só foi à casa de Cornélio porque o Espírito Santo se manifestou a ele através de uma visão, lhe autorizando que fosse à casa daquele gentio. E ali, aliás, Atos 10 é um marco na história da igreja, porque esse é o momento em que o Evangelho rompe os limites do judaísmo e alcança a mentalidade, o coração gentil. A igreja nasce para os gentios naquele momento, de maneira específica e oficial. E eu gosto da pregação de Pedro em Atos 10, porque Pedro quase bota tudo a perder. Porque Pedro está pregando em Atos 10, na casa de Cornélio, e ele está dizendo assim: vocês sabem que eu sou judeu e vocês são gentios. Isso na cabeça daquele povo era uma forma de dizer assim: vocês sabem que eu sou puro e vocês são imundos, eu sou santo e vocês são profanos. E não é lícito para um judeu se misturar com um gentio. Essa é a pregação de Pedro em Atos 10. É só você ler Atos 10 inteiro e vai perceber que Pedro está trazendo uma mensagem assim bastante religiosa, bastante carregada do seu tradicionalismo religioso. Aí ele diz assim: mas o Senhor me ensinou que eu não posso chamar de impuro, de imundo, aquilo que Ele quis santificar.
De repente o Espírito Santo olha para Pedro e diz assim: Pedro, você não veio fazer isso na casa de Cornélio, você está bagunçando tudo. E o texto diz em Atos 10:44 que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Presta atenção, enquanto Pedro ainda falava. Isso significa que o Espírito Santo não quis nem deixar Pedro terminar de falar, porque Pedro não estava compreendendo ainda a grandeza da graça, a amplitude do plano da salvação. A sua mentalidade judaica estava comprometendo o propósito, e esta é, na Bíblia, a única vez que você vai encontrar sobre o Espírito Santo a expressão caiu. O texto diz: enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu. Ou seja, há uma ação poderosa do Espírito Santo na casa de Cornélio para romper com a barreira que Pedro estava construindo por causa da sua mentalidade judaica, judaizante. Isso está em Atos 10, versículo 44. Mas aqui neste momento de Atos 10, 38, Pedro está descrevendo e discorrendo sobre o ministério de Jesus, e ele diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com isto, Pedro está declarando que a ação de Jesus era uma ação salvadora e libertadora e salvadora. E ele estava movido pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, e onde ele passava, ele fazia o bem e libertava os oprimidos do diabo. No texto que nós lemos do Salmo 127, que eu quero fazer um paralelo, o salmista vem e declara que se o Senhor não construir, a nossa construção é vã. E se o Senhor não guardar, em vão vigiam aqueles que se colocam na torre de observação. Com isto, o salmista está declarando que a obra de proteção, a obra de libertação da nossa casa, da nossa família, é uma operação de Deus em nosso favor. Quando nós vamos folhear a Bíblia Sagrada, e eu estive pensando um pouco sobre isso agora à tarde, nós vamos perceber que há diversas famílias com uma série de problemas na Bíblia Sagrada. Uma série de famílias com problemas. Se você analisar bem, Adão e Eva teve uma briga na frente de Deus, na frente do Criador. Há um impasse, porque o Senhor dá uma ordem, Eva vai lá e come do fruto, Adão comeu também, porque a Bíblia diz que Adão comeu com ela. Mas quando Deus aparece para dizer para Adão: você comeu do fruto que eu te ordenei que você não comesse, Adão diz assim: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Então começa ali um impasse entre Adão e Eva na frente do Criador. Ou seja, a visita está em casa, mas o negócio está difícil e o pau está quebrando dentro de casa, porque Adão culpa Eva, e Eva está numa situação de constrangimento, porque é o Criador que está ali cobrando deles uma prestação de contas. Quando a gente vai para a família de Abraão e Dona Sara, o irmão vai perceber que é um casal que se honra, que se respeita. Sobretudo nós vamos perceber, Pedro diz isso lá na frente, que Sara respeitava tanto a Abraão, que o chamava de Senhor. Mas você vai perceber que há uns entraves na vida de Sara e de Abraão. Exemplo disto, lá em Gênesis capítulo de número 19, era meio-dia, Sara estava dentro da tenda, os anjos chegam para conversar com Abraão perto dos cavalos de Manre, e presta atenção, meio-dia naquela região do mundo, a temperatura bate em picos de 70 graus. Sara dentro da tenda e Abraão do lado de fora, sentado num rochedo daqueles, e o negócio estava tão salgado dentro de casa
que quando o anjo diz para Abraão assim: você vai gerar um filho, e é o filho da promessa, Sara deu uma gargalhada dentro de casa. E aquela gargalhada não é a gargalhada apenas de quem não crê, é a gargalhada de quem esnoba. É uma forma de dizer assim: como? Vai gerar um filho como? Me explica. E aí Paulo vai lá em Romanos 3 e diz que a razão para a gargalhada de Sara é que Abraão já estava com o seu corpo amortecido. Então há uma ironia de Sara, há uma forma de esnobar de Sara. Isso mostra que havia um problema dentro da tenda e que ficar lá fora, debaixo de um sol de 70 graus, estava mais confortável do que ficar dentro da tenda com Sara, porque Sara estava azeda, pelo menos naquele dia, querendo atingir Abraão de alguma maneira. Isto mostra que problemas são comuns. Chega lá na família de Moisés e você vai perceber que Deus confronta Moisés no caminho de Midian, da terra de Midian. Quando ele volta para o Egito, o Senhor cerca Moisés na frente, na porta da tenda, e há uma crise entre Moisés e Zípora, sua esposa. E a crise é tão grande que Zípora chega a chamar Moisés de esposo sanguinário, derramador de sangue, ou esposo assassino, por causa do processo da circuncisão. Ali há um impasse. E depois daquele dia, Moisés segue para o Egito e Zípora volta para a casa do seu pai. É Zípora, não é o nome da mulher de Moisés? E Zípora volta para a casa do seu pai. Ela não acompanha Moisés na viagem da libertação do povo hebreu do Egito para a terra de Canaã. Tem uma crise instaurada ali. Chega na casa de Eli, o sumo sacerdote, e você vai perceber que há uma crise tão grande que os filhos de Eli estavam desonrando a Deus na porta do templo, diante do altar de Deus, de tal modo que Deus vai lá e permite uma guerra dos filisteus contra Israel, e os filhos de Eli morrem na guerra, porque o Senhor mesmo havia declarado que aquilo haveria de acontecer. Se for sair atrás de exemplo disso aí na Bíblia, nós vamos achar um bocado. A casa de Davi tem um momento de um pé de guerra, quando Davi comete um ato de adultério com a mulher de Urias, um dos seus principais homens. Essa mulher engravida, Davi manda matar a Urias. Anos depois, o filho de Davi, Amnon, se apaixona pela própria irmã, Tamar, violenta sexualmente. Absalão, raivoso, mata a Amnon, foge para outra terra. 3 anos depois volta para casa debaixo de uma mentira, cria um golpe de estado e toma o trono do próprio pai, possui as concubinas do próprio pai, e Davi foge de Jerusalém para não morrer. Isto é uma crise tamanha na casa do amado salmista, do homem que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, famílias enfrentam dificuldades e adversidades, famílias enfrentam crises e problemas. No entanto, o texto diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Diga comigo assim: o qual andou na minha casa. Repete: o qual andou na minha casa, fazendo bem. Diga comigo: fazendo bem e libertando. Ou seja, a presença de Jesus na minha casa, a presença de Jesus na tua casa, cria o bem e liberta, cria o milagre e restaura, cria o milagre e as novas oportunidades para a sua vida. Então, agora, como eu posso, de alguma maneira,
promover a ação da libertação na minha família. De que forma eu posso ser instrumento de libertação para a minha família? Nós não vamos ignorar aqui, é interessante, se a gente chega no Novo Testamento, nós vamos perceber Jesus fazendo o seu primeiro milagre no seio da família. E a partir daí, todos os milagres que Jesus faz, de alguma maneira, envolve a família. Porque ele cura a filha da mulher Ciro-fenícia. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele conversa com Marta e Maria para ressuscitar ao seu irmão Lázaro. Todos os milagres de Jesus, de alguma forma, estão relacionados à casa de alguém. Agora, diga assim para o seu vizinho: há um milagre decretado para a sua família. Há um milagre decretado para a sua família. Agora, diga para ele com mais ênfase, e se você tiver intimidade com ele, dá até uma sacudida de leve e diz assim: e esse milagre vai acontecer. E este milagre vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Mas qual é o segredo? Como eu posso viver isso? Eu vou parar para ler algumas referências contigo e vou me esforçar para não passar do horário, porque eu quero realmente cumprir o nosso horário de culto nesta noite. Então, a primeira coisa que eu preciso para ser instrumento de libertação da minha família, se não der tempo de terminar hoje, eu continuo na próxima terça. Também não quero sair mutilando a mensagem, porque o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nesta tarde, quando me deu essa palavra, é que por meio desta palavra, ele iria entrar em alguns lares e gerar uma libertação extraordinária. Então esta palavra precisa gerar um efeito poderoso e milagroso na sua casa e na vida daquele que acompanha pela internet. Primeiro segredo para vivermos libertação na família é romper com as tradições do pecado. Diga comigo: romper com as tradições do pecado. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que se queremos libertação na nossa família, nós não podemos ser repetidores dos erros e pecados dos nossos ancestrais. Nós não podemos fazer o que eles fizeram só porque eles fizeram e nós somos filhos deles. Deixa eu explicar essa redundância mal elaborada. Aquela mania nossa de dizer assim: meu pai era assim, eu também sou e ninguém me muda. Minha mãe era assim, eu também sou e ninguém me muda. Para com isso, você não é a tua mãe e a tua mãe não era você. Você não é o teu pai e o teu pai não era você. Com um detalhe a mais: muito provavelmente ele não conhecia a graça e você conhece. E quase com certeza, ainda que ele conhecia a graça, ele não teve o discernimento e a ministração da palavra com a revelação que você está recebendo. Então você é responsável por mudar alguma coisa. Comece a quebrar a tradição do pecado daqueles que viveram antes de você. Isso é tão poderoso que quando Deus chama a Abraão, no Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, o Senhor diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Eu te pergunto, o que Deus queria fazer com Abraão não poderia fazer em casa? Poderia. Por que ele diz sai da terra, da casa e do meio? Porque Deus está dizendo: segura lá, tem coisas que eu quero fazer na sua vida
que você não pode permitir que a sua tradição histórica prevaleça. E muitas vezes, para fazer o que ele quer fazer, ele corta o cordão umbilical. Não é cortar o vínculo, é cortar o poder de influência. Por quê? Porque Deus, e isso vale para muita gente aqui esta noite, Deus não pretende que a sua família, sem conhecimento da graça, influencie a sua vida. Então Deus está lhe tirando para fora para te fortalecer, te capacitar, te encher, te ensinar, te instruir, e depois Ele te coloca para influenciar a tua família de fora para dentro. Isso tem que acontecer na sua vida. Diz aí para o seu vizinho: você vai influenciar a sua família. Você vai influenciar a sua família. Preste atenção. Lá no deserto, Israel começou a murmurar de Deus. E quando nós lemos o livro de Números, capítulo de número 13, as murmurações foram subsequentes por 40 dias. E quando terminam os 40 dias das murmurações, o Senhor diz assim: por causa das vossas murmurações, vocês peregrinarão no deserto por 40 anos. Um ano de peregrinação para cada dia de murmuração. E o Senhor diz assim: e vocês morrerão no deserto, e não entrarão na terra que eu prometi a vossos pais, mas apenas a vossa descendência entrará na terra que eu prometi. Naquele dia nasceu um provérbio popular em Israel, e o provérbio popular é repetido lá em Jeremias capítulo 31, versículo 29, que diz assim: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Sabe o que significa isso? Meu pai peca e eu pago o preço. Meus ancestrais semeiam e eu colho. Os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Você já experimentou comer umbu verde, cajá verde, manga verde? Quando você termina, se você toma água, querido, dói até na sobrancelha. Se você errar e pegar aquele pedacinho de carne do sol mais torrada e mastigar com força, ai, dá uma revelação das estrelas, que você chega a falar assim: oh Jesus, os dentes foram embotados. Só que se eu como umbu verde e os meus dentes ficam embotados, tudo bem. Mas como pode eu comer umbu verde e Jones ficar com os dentes embotados? Quando se trata de família, de tradição de pecado, lamentavelmente, muitos filhos estão colhendo o que os pais plantaram, estão recebendo a sobra do que os pais deixaram. E nesta noite a palavra de Deus para a sua vida é: rompa, quebre, desfaça, anule a tradição de pecado que a sua família viveu, porque você não vai viver a consequência do pecado de quem veio antes. Você vai ser instrumento da graça de Deus para a sua casa, porque Deus está na sua vida. Aleluia! Esse conceito é tão real na mentalidade judaica, que em João capítulo de número 9, versículo de número 3, versículos 2 e 3, Jesus está passando com os discípulos e lá está um cego de nascença. E eles perguntam a Jesus assim: Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou, ele ou os seus pais?
Aí Jesus responde: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas nele se deu este fato, para que também nele se manifeste a glória de Deus. Mas você percebe que é uma cultura no judaísmo de que os pais comiam as uvas verdes e os filhos embotavam os dentes. Aí eu vou te dar um exemplo poderoso de romper com a tradição de pecado da nossa família. Lá no livro do Gênesis, capítulo de número 31. Gênesis, capítulo de número 31, deixa eu conferir. Quando Jacó está na casa de Labão, e a Bíblia vem revelar para nós, você está me entendendo? Diga amém. A Bíblia revela para nós que Jacó começou a se incomodar com a forma como Labão olhava para ele, e com a forma como os irmãos de Raquel olhavam para ele, seus cunhados. Aí Jacó chegou em casa, reuniu a família. Já eu dou o versículo bíblico, porque senão você vai ler antes do momento que eu vou explicá-lo. Jacó reúne as suas mulheres, Raquel e Leia, não é isso? Ou Lia. Senta com elas e diz assim: olha, o olhar do vosso pai para comigo já não é como antes, nem o olhar dos vossos irmãos para comigo também é como antes. Então eu quero ir embora e voltar para a terra dos meus pais. Todo mundo concordou com Jacó que já era a hora de ir embora. Aí no versículo de número 16, deixa eu conferir, é isso mesmo, Raquel diz assim: nós não podemos deixar tudo para trás, deixar a riqueza para trás, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos agora. Ou seja, Raquel está dizendo: não há por que deixar nada para trás, porque tudo é nosso. Deus tirou do nosso pai e deu para nós. Ok. E eles se arrumam e vão embora. Labão não está em casa na hora que Jacó sai com Lia e Raquel e os seus filhos. Só que no versículo de número 19, leia por favor. No versículo 19, a Bíblia diz assim: e havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou. Raquel o quê? Repete, Raquel o quê? E ela furtou o quê? Os ídolos que eram do seu pai. Quando você lê ídolos aqui, leia literalmente terafins, ou deuses familiares, ídolos familiares. Era a divindade da família. O pai de Raquel era um idólatra, e os terafins eram ídolos particulares da família. E normalmente, diz o historiador, ele era esculpido na rocha ou na pedra, mais ou menos parecido com o patriarca da família, representando, portanto, aquela divindade que era adorada e exercia comando sobre a família. Ah, Cristo, como muita gente precisa entender esse negócio para compreender que pecados familiares que se vão repetindo afetam as gerações posteriores. A Bíblia diz, preste atenção nisso, que Raquel roubou os ídolos do seu pai. Mas não é só isso. É porque quem tinha, preste atenção, quem tinha o terafim, aquele que se tornava dono do terafim, e o pai, normalmente, só passava o ídolo familiar para o filho que ele escolhesse na hora da sua morte. Por quê? Significava que aquele para quem ele passou o terafim, ele estava passando a autoridade de comandar a família e também estava passando a posse dos bens da família. Então era uma escritura de toda a riqueza da família. Raquel disse: não vou deixar para trás, vou levar comigo. E ela rouba os terafins do seu pai e vai embora. E aí a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós, deixa eu ver agora se é o versículo 32, vai comigo, que quando Labão chega em casa e ele descobre que o seu terafim foi roubado, o seu ídolo familiar foi roubado, ele parte irado para alcançar Jacó. E quando ele alcança Jacó, porque a Bíblia diz que ele foi decidido a matá-lo,
alcançar a Jacó. E quando ele alcança Jacó, ele diz: além de roubar as minhas filhas e tomar os meus netos, você ainda roubou o meu ídolo familiar. Aí Jacó se ofendeu. Jacó não gostou, porque Jacó não sabia que Raquel tinha roubado o ídolo. E no versículo 32, projeta para mim, olha a sentença de maldição lançada, quando Jacó diz assim: aquele com quem achares os teus deuses. Lê comigo a próxima frase, diz o quê? Esse não viva. Repete. Só mais uma vez, que é para você entender isso aqui. Aquele com quem achares os teus deuses, o quê? Esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha roubado. A Bíblia diz nos versículos que formam esse contexto, que Labão virou as coisas de Jacó, entrou na tenda de Jacó, entrou na tenda dos meninos, virou as coisas dos meninos. Sabe o que Raquel fez? Pegou o ídolo familiar, colocou debaixo da sela do camelo, sentou em cima e disse para seu pai: não posso me levantar, porque eu estou nos dias do ciclo menstrual. Labão respeitou, reconheceu que havia exagerado, pediu perdão a Jacó, se reconciliaram e Labão foi embora. Mas olha para mim, a sentença do versículo 32 estava lançada: aquele com quem encontrares os teus ídolos, este não viva. A sentença estava lançada. Jacó foi embora, chegou no seu destino. E quando Jacó chegou na terra do seu pai e se organizou, Jacó resolveu edificar um altar a Deus em Betel e fazer um culto a Deus em Betel. E Jacó reúne a família toda e diz assim: hoje nós vamos oferecer sacrifícios a Deus. Raquel estava grávida. No capítulo 35, o irmão vai ver, quando Jacó está indo com Raquel e Lia e os seus filhos, Raquel grávida, adorar a Deus em Betel. No meio do caminho, o texto diz que Raquel sentiu dores de parto. E está escrito no versículo de número 16 do capítulo 35 assim: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e o trabalho de parto foi doloroso. O versículo 17 diz: e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque terás este filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. No texto hebraico está escrito assim: antes de lhe sair a alma, chamou ao seu filho Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. Mas quando ela morre, chamando seu filho de Benoni, Jacó, com discernimento, quebra a maldição e diz: Benoni não, Benjamim. Em vez de filho da minha dor, filho da minha alegria. Em vez de filho do meu sofrimento, filho da minha felicidade. Jacó quebra a maldição, porque ele sabia que os ídolos eram sentença na vida de Raquel. Presta atenção, eram sentença na vida de Raquel, mas não seriam sentença na vida de Benjamim. Recebe esta palavra. Qualquer palavra de maldição que tenha sido dita a teu respeito não será sentença na sua vida. Raquel morre. Por que Raquel morre? Porque uma sentença é dada lá no capítulo 31: quem estiver com os teus ídolos não viverá. A tradição do pecado
Raquel tentou trazer a idolatria do pai com ela, e aquilo a matou. E quase ela eterniza a maldição na vida do filho, se Jacó não tivesse percebido para romper. Eu e você nesta noite, que estamos recebendo a palavra de Deus, e a palavra de revelação, vamos romper com a tradição de pecado dos nossos ancestrais. Nós não vamos dar sequência aos seus atos de iniquidade. Por quê? Porque nós temos a graça sobre nós, porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós, porque nós temos a presença do Espírito Santo sobre nós, porque nós temos a palavra sobre nós, porque nós estamos recebendo uma autoridade de Deus. Levanta assim a mão, por favor. Olha o que Jesus diz em Lucas 10: eis que eu vos dou poder. Só quem recebe, quando eu repetir, diga amém. Eis que eu vos dou poder para pisardes escorpiões e toda serpente maligna. E olha lá, e nada, diga comigo, nada, repete, nada vos fará dano algum. Aleluia. Só quem pode celebre, adore, magnifique, enalteça o Deus de Jacó. Então está na hora de você conhecer a história da sua família, descobrir quais são os pecados tradicionais da sua família e dizer para você mesmo: eu serei um profeta no meio da minha casa. Eu serei instrumento de Deus na minha família. Haverá libertação na sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Quem crê assim, diga glória a Deus, diga amém, aleluia, glória a Deus. Presta atenção nisso. Eu disse isso aqui uma certa feita, quando eu estava pregando sobre rompendo com maldições. Quando um homem morre, os seus filhos não são obrigados a pagarem as suas dívidas pessoais. Elas serão pagas com o patrimônio que ele deixa, que liquidam seus débitos, e o restante, isso é lei, e o restante é partilhado com os herdeiros. Mas ninguém pode cobrar de um filho a dívida pessoal de um pai que morreu. Isso é lei. E Deus estabelece um princípio bíblico para proteger os filhos, quando ele diz em Ezequiel 18:24, o filho não morrerá pelo pecado do seu pai. Deus está dizendo ali: eu quebro a sentença e eu não vou permitir mais que os filhos sejam condenados pelos atos dos seus ancestrais. Isso é uma lei de Deus. Só que Satanás é covarde. Satanás, desculpa o termo, é vagabundo. O que ele faz? Ele quer pegar a sentença dos seus ancestrais e jogar sobre você, perpetuar um dano. E aí o que acontece? Quando um credor chega para um filho para ameaçá-lo por causa da dívida de um pai, o filho tem o direito de procurar a justiça legal para lhe defender e lhe proteger da ameaça. O que acontece comigo e contigo? Se Satanás está dizendo assim: você vai pagar pelas misérias de seu avô, seu avô fez um pacto comigo e vou continuar com você. O que a gente faz? Procura a justiça, vai para o altar, se coloca diante de Deus e diz lá: Jeová, estão me cobrando a conta que eu não fiz. Jesus já pagou esse negócio na cruz do Calvário. Olha Hebreus 2,14, eu acho esse texto poderoso, visto que assim como os filhos dos homens são sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Coloca o 15 aí para mim, por gentileza. E ele diz: e livrasse, diga comigo, e livrasse
todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha para mim, deixa eu te contar o que isso significa. Jesus se sujeitou à vida humana, inclusive à morte, para que por meio da sua morte ele esmagasse aquele que dominava o poder de matar. E esmagando a Satanás na cruz, Jesus olhou para mim e para você e disse: você não está mais sujeito à escravidão. Pela minha morte eu te livrei e você é livre. Você é livre para a glória de Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se você quer, se você deseja a libertação da sua família, e eu vou parar aqui, você vai romper com as tradições de pecado da sua família. Você vai orar a partir de hoje. Eu vou fazer o segundo ponto na próxima semana. Você vai orar a partir de hoje, vai dizer: Deus, me revela da minha família alianças que precisam ser rompidas. Me revela barreiras que foram construídas e que precisam cair. Diga para Deus: eu me posiciono na tua presença para rejeitar a legalidade do diabo sobre a minha casa. Porque será, por exemplo, e por favor, os conservadores de plantão não entendam que eu estou defendendo a teoria da maldição hereditária, mas analise, porque será que naquelas famílias que têm casos de alcoolismo, se você pesquisar, em toda geração teve um alcoólatra naquela família? Porque será que naquelas famílias que têm casos de suicídio, se você analisar, em todas as gerações houveram um caso de suicídio? Analise aí, porque será que naquelas famílias onde a tradição da idolatria é poderosa, em todas as famílias há uma família, há alguém que é escravo num estado de miséria, de idolatria, de invocação de demônios, porque há uma linha de ação do maligno para se perpetuar na casa. E eu não posso acreditar que Jesus te salvou para você dar glória a Deus no templo e não fazer nada na sua casa. Jesus não lhe salvou para você falar línguas estranhas na igreja e não ser instrumento do céu em sua família. Então o que eu quero declarar nesta noite é que toda a legalidade do diabo na tua história, através de você, vai ser rompida. Através de você vai ser quebrada. Através de você vai haver libertação. Eu vou encerrar com um versículo bíblico, porque uma certa feita uma irmã chegou para mim e ela disse assim: pastor, não tem mais jeito, eu também vou me render. E ela estava convencida que ela deveria abandonar o marido, abandonar o casamento, para se entregar a uma vida de prostituição. E eu disse a ela: eu não estou entendendo. Ela fez assim: é maldição hereditária. E botou o dedão debaixo do meu nariz. E eu disse: me explica a maldição hereditária, por favor. E ela disse: minha avó era, minha tia também era, minha mãe era também, a minha irmã mais velha é, e a minha irmã mais nova está caminhando para ser. Então não sou eu que vou mudar isso, né, pastor? E aí ela tacou um dedo debaixo do meu nariz e fez assim: e a Bíblia diz. Aí eu amo quando faz isso. Eu amo quando força a Bíblia para atender aquilo que o cara quer. E a Bíblia diz que Deus visita. E ela foi apontando o dedo e eu levantando assim. Deus visita o pecado dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Diz ou não diz? Eu disse: diz. Detalhe é que a Bíblia diz. Só que nesse caso, eu falei com ela: eu estou quebrado no meio, mas enrolado com um fio de nylon. Como assim, pastor?
Disse: minha irmã, eu não sou crente porque o meu bisavô era. O meu bisavô era bruxo, endemoniado. Deixa eu te contar uma coisa: o cara morreu e não apagou. Ele tinha um patuá costurado no crânio. Só um bruxo mais poderoso do que ele tinha autorização para arrancar. E o bruxo mais poderoso do que ele veio e chegou dias depois e esmagou o crânio dele com a mão de pilão, para tirar o patuá e o velho morrer possesso. Morreu cheio de demônios. A bisavó cometeu suicídio e na hora da morte amaldiçoou o filho. Eu disse a ela: se a maldição vai até a terceira e quarta geração, nem Jones escapa, porque ele é a quarta geração de crentes da minha família. Eu disse para ela: só que tem uma coisa que a senhora não entendeu ainda. O que é, pastor? Vamos ler o versículo todo, abra a Bíblia. Eu sou o Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 4, joga para mim. Cheio de misericórdia e de benignidade, e que visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Terminou o versículo? Terminou o versículo. Até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me rejeitam, daqueles que me detestam. O que Deus está dizendo é: enquanto essas gerações me aborrecerem, eu não poderei agir nelas. Só que tem um detalhe: no momento que alguém no meio dessa festa conhece a graça, conhece Jesus, aceita a salvação, Jeová põe o pé na porta. Eu não estou falando de conhecer Jesus, frequentar a igreja. Eu não estou falando de conhecer Jesus, frequentar púlpito. Eu estou falando de conhecer Jesus, conhecer a revelação da palavra, deixar a palavra entrar na sua alma. Jeová põe a pé na porta e diz: Satanás, acabou a festa, porque agora eu tenho uma coluna de verdade no meio desse negócio. Eu tenho um luzeiro aceso no meio dessa família. E isso é tão poderoso que lá na frente ele diz assim: eu amo e abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. Segura lá. Eu visito a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração. Diga comigo: a maldição. Fala com força que você jantou. Diga comigo: a maldição vai até a quarta. A bênção vai até 1000. Aleluia. Fica de pé, por favor, quem puder. Terça-feira a gente continua essa reflexão. Mas esta semana a sua oração é de discernimento. Preste atenção nisso. No momento que você começa a orar pedindo a Deus discernimento das coisas da sua família, segura essa informação: o diabo vai reagir contra você. Você vai perceber que o adversário vai querer reagir contra você. Ele pode querer perturbar o seu sono, causar pesadelos. Você tem a sensação que a cama está saindo do lugar. Você está dizendo assim: se enfermidades vierem, eu vou declarar nesta noite que alguns sinais você vai ter da reação do maligno. Eu não vou pedir a Deus para te proteger desses sinais, porque você precisa ter noção da gravidade do que eu estou falando. Mas Satanás não vai tocar nem em você, nem nos seus filhos, nem na sua casa. Ele pode bagunçar o que ele quiser, como sinais, com limites que o Senhor estabelece.
Eu declaro, não haverá morte, não haverá acidentes, não haverá enfermidades, não haverão prejuízos na sua vida, mas Deus vai permitir você ver algumas coisas para você entender como isso é importante. Mas à medida que você compreender, presta atenção nisto, à medida que você for compreendendo, o Espírito Santo também vai te liberar autoridade. Ele vai te liberar intrepidez e vai te liberar ousadia. E diante dos sinais que você tiver, em vez de ter medo, você vai receber uma autoridade incomum para começar a declarar libertação da sua família para a glória de Deus. E os milagres vão acontecer na sua casa. Diga aí, os milagres vão acontecer na minha família. Creio nisto. Creio nisto. Quem crê comigo, diga amém. Vamos orar agora. A minha e a sua oração agora é esta: Senhor, eu quero libertação na minha família. Eu tenho certeza que quando Deus salva alguém, pastor Paulo, numa família, Ele está marcando a família toda. É agora uma questão de aquela pessoa assumir essa responsabilidade espiritual e profética. Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O problema é que a gente não sei se a gente não foi ensinado, talvez seja isto. Nós não fomos despertados para entender que na nossa conversão Deus nos estabeleceu como autoridade espiritual e autoridade profética na nossa família. Vou fazer uma pergunta: quantas pessoas aqui são o primeiro evangélico da sua família, o primeiro salvo em Jesus da sua família? Levante a sua mão. Aí eu te pergunto, depois de você, aqueles que já viveram outros parentes sendo convertidos, levanta a mão. Olha aí. É porque quando Deus coloca você lá, você vira uma autoridade profética. Aqueles que não são o primeiro, é porque alguém já foi instituído por Deus com esta autoridade profética, e através desse alguém, a luz de Deus brilhou em sua alma. E eu quero declarar, debaixo do poder da palavra de Deus, que a sua família será salva. Eu quero declarar debaixo da palavra de Deus, segura lá, os teus filhos vão entrar contigo na arca, porque Deus tem uma aliança com você. Pai, oh Deus, reveste o teu povo de autoridade agora. Reveste o teu povo de autoridade agora. Reveste, Senhor, porque nós estamos ingressando num campo de ação para a libertação das nossas famílias. Salvação dos pais, salvação dos irmãos, salvação dos filhos. Mais do que isso, Senhor, aqueles que já estão te servindo, já são salvos, mas não conseguiram discernir a ação do maligno contra a sua vida e contra a sua casa. Nós estamos agora nos posicionando como igreja, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento
e o nosso discernimento, e nos faça perceber que o Senhor está nos estabelecendo como autoridade profética sobre a nossa família. Lança, Senhor, a tua rede e libera a tua palavra onde existir um parente que está sendo representado aqui, neste culto, na comunicação online, onde houver um parente, Senhor, não importa onde ele esteja, pode estar no garimpo ou na prisão, pode estar na torre ou no fundo do mar, pode ser o mais nobre dos cidadãos ou aquele que desceu ao menor nível da sociedade, do ponto de vista da moralidade. Nós estamos declarando agora que eles serão resgatados pelo Senhor, porque nós estamos nos posicionando como instrumentos teus. Toda potestade, toda entidade que age, Senhor, contra as famílias aqui representadas, se são espíritos que vêm agindo de geração em geração, na condição de igreja, príncipes de Deus, princesas de Deus, nós rejeitamos agora a autoridade do maligno sobre as nossas famílias. Nós declaramos que os nossos pais serão livres. Nós declaramos que os nossos filhos serão livres. Nós declaramos que os nossos irmãos, cunhados, cunhadas serão livres. Nós determinamos sobre os nossos tios e tias. Deus começa a dar sinais de milagres nas famílias, trazendo uma enxurrada de almas libertas pelo poder da tua palavra, através do teu servo e da tua serva. Eu quero ver pais aqui à frente abraçando seus filhos que se convertem a ti. Eu quero ver esposas aqui à frente abraçando seus esposos que se convertem a ti. Esposos abraçando suas respectivas esposas. Eu quero ver filhos abraçando os pais. Eu declaro nesta noite, debaixo de uma autoridade profética, que começa a haver um reboliço no mundo espiritual e um resgate extraordinário. Em nome de Jesus. Filhos que estão desviados serão trazidos à tua casa, Senhor. Filhos que estão desviados serão trazidos à tua casa, Senhor. E me dá agora um sinal de que esta palavra é uma palavra que vem para desconstituir toda ação do maligno sobre estas casas. O sinal que eu peço agora, Senhor, é uma nuvem de alegria, de paz, de descanso de alma sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas. Quero que o teu povo comece a celebrar o teu nome com um júbilo na alma, Senhor. Nós não vamos cantar para espantar os males. Nós vamos cantar porque a nossa alma já foi liberta do mal. Nós não vamos cantar para ver se nos alegramos. Cantaremos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Se não for pedir muito, ore um minutinho por esta pessoa que está do seu lado. Antes disso, por favor, pergunte para essa pessoa o nome dela e aprenda o nome dela, por favor. Pergunte o nome dela e aprenda o nome dela. O meu é Josué, tá? Agora diga para essa pessoa, faça um compromisso com ela e diga com ela assim: eu vou te cobrir com oração
essa semana inteira. Como é teu nome? Marinaldo. Eu vou te cobrir de oração essa semana inteira. Diga isso para a pessoa perto de você: eu vou te cobrir de oração a semana inteira. Porque essa é a semana que você vai começar a se posicionar como autoridade profética na sua família. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Agora ore por esse irmão, um minutinho, ore por ele. Descanse sobre ele um lençol de oração, um lençol de proteção espiritual. Oh, aleluia! Aleluia!